Obesidade infantil. Quando falamos em obesidade infantil, sempre vem na cabeça aquelas críticas. Ah, mas é porque criança não pode comer açúcar. Ah, mas é porque criança não pode comer um sorvete, um chocolate. Quando a criança tem uma alimentação, desde a sua alimentação ao decorrer do seu crescimento até a fase adulta, e essa alimentação ela é conduzida de forma errada ou de qualquer maneira, essa criança vai ter sua vida adulta comprometida em algum aspecto. E eu vou explicar para você como se dá esse comprometimento em alguma fase da vida dela, em algum aspecto da saúde dela, depois que você der um like nesse vídeo, se inscrever no meu canal, vai estar aparecendo o botãozinho aqui, ó, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de vídeo novo e me seguir lá no Instagram. Dúvidas que surgirem nesse vídeo, é só colocar aqui nos comentários ou, depois que você me seguir no Instagram, mandar lá no direct e a gente conversa de forma mais direta. Quando a criança ela nasce, que ela começa a amamentar na mãe, a mãe, o corpo da mãe, ela é o filtro e a fábrica da fonte alimentar dessa criança. Tudo que a mãe comer, o organismo dela vai filtrar aquilo ali, separar o que é importante para o bebê e ofertar ao bebê no momento da amamentação. Nesse momento, é imprescindível que a alimentação comece a ser uma alimentação saudável, uma alimentação in natura, uma alimentação voltada de fato à saúde da criança. Hoje, o aumento de crianças acima dos 7 anos, que tem relatos de triglicerídeos altos, diabetes mellitus 2, resistência insulínica em criança, não se via isso há alguns anos atrás. Colesterol alto, não se via isso em criança. E hoje é uma questão tão comum que preocupa de fato a medicina e a nutrição. Mas eu vou te falar agora quais são as alterações que você vai causar nessa criança quando ela nasce e vai refletir na vida dela adulta. Pensa comigo, se você, adulto, vai lá e chupa bastante sorvete, aí você sente dor de barriga, desconforto, e você vai lá e tem uma possível diarreia. Você é adulto, a sua estrutura está pronta, 100%. E você sente esses desconfortos. O que faz pensar que com uma criança é tranquilo ofertar gordura processada, gordura trans, ofertar açúcares, diversos tipos de açúcares, ofertar nitrito, nitrato, ofertar ultraprocessado, ofertar sódio em excesso. O que faz pensar que isso é saudável? Mas aí vem aquela velha frase. Ah, mas a pediatra disse. Ah, mas o médico disse. Ó, cada um no seu quadrado. Vamos começar por aqui. Médicos, em geral, incluindo o nutrólogo, não tem todo o conhecimento nutricional para fazer uma orientação nutricional adequada, seguindo a individualidade metabólica entre mãe e filho. O conhecimento deles é limitado ao empirismo, ao coleguismo e não à ciência da nutrição. Não estou desmerecendo eles. Houve um tempo em que só tinha eles e fizeram um bom trabalho, mas hoje a nutrição ela tá aí para fazer esse trabalho não ser bem, mas sim ser perfeito. Então quando a criança ela é bebê, ela nasce, tem todos os órgãos formados, seu metabolismo está formadinho ali, mas ele não está adaptado, ele não está desenvolvido. O que é adaptar e desenvolver? Tecidos, células, proteções, enzimas. Só para você ter ideia, eu vou te dar um exemplo. Quando o neném nasce, tem 2 ossinhos nele que não é formado, que ele vai formar quando a criança começa a engatear, que é o osso daqui, um osso dessa região, e o osso patelar do joelhinho da criança. Podem pesquisar, fiquem à vontade. Quando ela engatinha, que ela cria esse atrito aqui, esse osso ele forma. Ou seja, depois que a criança nasceu, que ela está formada, ela vai começar a desenvolver as suas proteções. O corpo vai começar a se encaixar no mundo externo, no mundo fora da placenta. Se está dessa forma, e a ciência provou, por A mais B, que a criança deve ser amamentada até os 6 meses somente com leite materno, nada de água, nada de sólidos, porque a mãe já oferece tudo o que a criança precisa, desde glicose e gordura até as imunoglobulinas, que são os anticorpos que o bebê precisa. Se você quer ofertar para a criança algo dessa alimentação, a mãe que tem que comer essa alimentação que ela quer ofertar para a criança, o corpo dela vai filtrar aquilo, vai processar aquilo, vai tirar o que é bom daquilo e vai jogar para a produção de leite. Existe uma comprovação científica de que quando a boca da criança entra em contato com o seio da mãe para amamentar, se essa criança ela estiver doente, o corpo da mãe reconhece e produz um leite com anticorpos necessários para aquela condição da criança. É um assunto muito complexo, há muita discordância.
Só que essa discordância, ela não está girando em torno disso não existir. Isso existe, mas não está difundido essa comprovação científica de forma mais clara. O corpo da mãe, ele é a sustentabilidade saudável da criança. Ah, eu quero dar água pro meu bebê. Ele tem quanto tempo? Se ele não tiver acima de 6 meses, não dê. Olha só, por mais que você compre uma água filtrada, por mais que você ferva essa água, por mais que você compre água da Voz, que é carérrima, os rins, pensa comigo, ele é um bebê. Ele tem menos de 6 meses de vida. Ele já sofreu um impacto, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês imaginar o impacto que os pulmões e o coração desse bebê sofrem, o momento que ele sai da placenta e respira, vocês iam entender muita coisa. Por que a ciência prova ela bate em cima dessa teleca de que criança não pode comer qualquer coisa. Então, se você oferta água para ela, essa água, por mais que ela passe pelos melhores processos, não é garantia de que ela não tenha um micro-organismo ruim. O corpo adulto consegue filtrar e eliminar, porque ele já está formado, ele já está acostumado, ele já está adaptado ao meio, à alimentação sociocultural e regional. Agora a criança não, ela está desenvolvendo, ela está criando identidade metabólica. Aí você vai ofertar uma água para ela, e se tiver um micro-organismo ali, que o seu rim consegue filtrar, mas o rim dela não vai conseguir filtrar. E você está submetendo ela a um esforço renal desnecessário. E isso vai acontecer com o fígado dela, em função da gordura do chocolate, por exemplo, a gordura do sorvete. Pesquisa sobre a gordura do chocolate. Aí você pesquisa para você e depois você pensa, nossa, é isso que eu estou submetendo à função hepática do meu bebê. Aí você pesquisa sobre o que tem nos temperos, o qual você faz frango e de repente você faz aquela papinha muito gostosinha e oferta para a criança antes dos 6 meses, antes do tempo exato de ofertar sólidos. Agora imagina aquilo no organismo do bebê. Imagina aquela combinação gordura e açúcar do sorvete, do chocolate, da Coca-Cola. Gente, dá Coca-Cola para criança, tem mãe que... Eu não posso criticar porque eu não tenho filho. Mas agora imagina aquilo no pâncreas dela. No pâncreas. Se em você dá pico de insulina, a sua insulina ela sobe e ela desce. Ela sobe e ela desce. As suas células betas pancreáticas, elas sofrem estresse quando você tá com uma bomba de açúcar no seu corpo. O seu corpo às vezes resiste, mas às vezes não. Por quê? Tem que estressar o sistema pancreático dessa criança. Às vezes uma alimentação extremamente fibrosa, desnecessária, ali no meio de uma papinha de alguma coisa, você ofertar para a criança e submeter o intestino dela a esse estresse. Quando fala a amamentação até os 6 meses e ponto, é comprovação científica. Já tentaram me falar assim, mas o médico deu a água porque senão meu filho ia ter problemas renais? Existem casos isolados que desvia a curva do tratamento. E o médico ele tem que estar muito atento a isso, em conjunto com o nutricionista, para que o tratamento para a criança seja um sucesso e ela não sofra. Quando a criança é submetida a essa alimentação de qualquer maneira, é sorvete, é chocolate, é pirulito, não tem problema não, mas esse menino corre para cima e para baixo, esse menino tem saúde, existe aqueles ditados, né? Criança correndo, criança arteira, é criança com saúde. Como eu toquei o terror na minha família quando eu era pequeno, então eu era uma criança bem saudável. Vó tem mania de falar isso, né? A criança tá correndo é porque a criança tem saúde. Quando você faz isso quando ela é criança, o organismo cria aquele costume. Para você ter ideia, se você exagera a gordura no seu corpo, começa a aparecer mini esteatose hepática no seu fígado. Começa a dar aquele começo. Dependendo da situação, o seu fígado consegue rebater aquilo dali. Não deixar a esteatose hepática acontecer e evoluir para uma fibrose hepática. Só que o fígado do bebê ele é mais sensível. Não pode. A criança ela cresce naquele costume, mas como ela é nova, certos sintomas não vai transparecer. Mas nos últimos anos começou a transparecer. E eu já vou te falar por quê. Isso vem no crescimento dela, na fase da adolescência, aonde a mãe já perde a paciência, já deixa o filho comer tudo, e é todinho, e é Nescau, e é McDonald's, e aquela coisa vai indo. Quando esse ser atinge a fase adulta, ele está obeso, sedentário, sem ânimo, sem energia, e ele começa a desenvolver, que é a diabetes tipo 2, TGO e TGP, alterados no fígado desde a adolescência. Conheço casos assim. Aí essa criança desenvolve alterações no seu TSH, na sua tireoide, desenvolve pedra nos rins, por exemplo. Aí você pensa, mas por que pedra nos rins? Vamos lá. A pedra nos rins são calcificações de minerais, certo? Minerais que não são metabolizados e eliminados da forma correta. Muito desses minerais vem da água, uma água mal filtrada. Então, se você não tem certeza do que você está ofertando para o seu bebê, você já está criando um problema ali, na raiz. E esse problema vai persistir e ele vai começar a aparecer na fase adulta. Mas o médico não disse isso.
Olha, eu falo para todo mundo que eu converso, mas eu estudo muito para isso. E o que eu tô te falando aqui é baseado em estudo científico. O médico, ele não vai parar o tempo dele para te explicar o que eu tô te explicando, para detalhar dentro da anatomia e da fisiologia o passo a passo. Porque o ambiente que ele trabalha não dá tempo para ele. Não é comum ele parar e explicar isso. Tem alguns médicos que ainda fazem. E é mais cômodo prescrever fármaco. Quando você oferta muito açúcar para criança, tem um caso que é comum, muito comum. Mães pegam suas crianças extremamente arteiras, não dorme cedo, é agitado, hiperativo, grita, uma série de comportamentos ruins e leva no psicólogo. O psicólogo identifica algumas coisas ali e direciona para o pediatra. O pediatra identifica algumas coisas ali e passa um medicamento. E sabe qual que é a maioria dos problemas relatados e comprovados? Excesso de açúcar. Você vai pôr culpa na criança? Não, a criança não trabalha, não pega o dinheiro e não vai no mercado comprar. É o pai e a mãe que ofertam. Aí acha que a criança tá com problema psicológico porque ela é agitada demais, porque o sono é desregulado, porque ela não dorme cedo, porque ela não dá paz, porque isso e porque aquilo. Quando a criança vai pro nutricionista, eu acompanhei casos assim no clínica escola, quando você tira o açúcar, você tira o psicólogo e você tira o medicamento pra cabeça. Você dá sono pra criança e a criança fica mais calma. Ah, mas é porque ele quer. Quanto ofertar açúcar demais, altera a funcionalidade da criança. Ela vai ficar mais agitada. Açúcar é energia e você tem que dosar isso. Uma orientação muito básica e funcional, e eu conheço mães que faz isso, parabéns para vocês, é começar a ofertar doce para criança depois dos 2 anos de idade, porque ela já comeu uma variedade de sólidos, ela já acostumou com tempero, ela já acostumou com água, já acostumou com o ritmo da família, o ritmo da mãe, e começa a ofertar doce, açúcar depois dos 2 anos, e coloca regra no fim de semana. Vai ter uma refeiçãozinha ali, no sábado e no domingo, que você vai poder comer um chocolate, tomar um sorvete, tomar um refri, dosado. E a criança aprende, né? Ela sabe, ó, de segunda a sexta eu não posso comer isso e nem beber isso, mas sábado e domingo papai e mamãe deixam. É bem comum. Vi isso, olha, várias vezes, estudei sobre isso, participei de projeto disso e é funcional, funcional. Eu sempre vou orientar aqui no meu canal que vocês procurem profissionais e tirem essas dúvidas. Enquanto a mãe não ofertar uma nutrição mais adequada para o filho e para a filha, ela vai estar definindo um problema lá no futuro. Mas agora vem a grande verdade. Ah, mas por que que isso acontece? Por que que a incidência de diabetes mellitus está muito alta no Brasil? Por que que as crianças estão mais obesas, estão mais preguiçosas, estão com sono mais irregular? O pai e a mãe trabalham, não tem condição de ficar com o filho, deixa o filho em creche, deixa o filho com o vovô, com a vovó. Tecnologia, a criança fica só no celular, jogando. Estimulem as crianças a brincarem, tirem a tecnologia delas. Saia da zona de conforto, crie uma maneira delas comer mais saudável e põe essas crianças para brincar. Brincar na rua, brincar de coisa saudável. Obviamente que a segurança hoje em dia do país não favorece. Obviamente que o trabalho, a ocupação do pai e da mãe não favorece. E isso é um fator intrínseco para resultar nesse costume da criança ser obesa. Então existe uma condição onde a culpa do pai e da mãe, aquela culpa mesmo, assim, ó, sabe que a criança não pode, mas vai lá e compra porque a criança quer. E tem aquele fator onde é que a situação não deixa. Então tem que encontrar e desenvolver meios. Porque quando essa criança cresce e se torna um adulto, começa a desenvolver problemas. E não tem. Eu desconheço. E olha que eu pesquiso muito, eu estudo muito, eu posso provar cientificamente tudo o que eu estou falando nesse vídeo. Eu desconheço tanto a necessidade quanto predisposição do médico chegar num adulto de 30 anos de idade que está hipertenso, com apneia, com diabetes, falar para ele assim, ó, quando você era criança, fazer uma investigação clínica, descobrir que quando ele era criança ele tinha uma alimentação errônea e falar para ele, ó, isso aqui é culpa da sua alimentação na infância. Não tem como, não tem por que falar isso, né? Agora é tratar, agora é submeter a medicamentos de uso crônico. Mas isso tudo pode ser evitado quando se começa na base, educação alimentar. E existem muitos profissionais muito bons que ajudam a mamãe e o papai a trazer essa alimentação para dentro de casa, esse costume. E o melhor ainda, essa dica ela é de ouro. De ouro para você não ter problema com consertar a alimentação do seu filho. Os estudos dessa área de comportamental infantil provou que a criança é visual. A criança olha e quer fazer. Ele se espelha no que está mais próximo. Ele se espelha no seu herói, papai e mamãe. Olha tanto que é genial. Se você, papai e mamãe, na frente dos seus filhos, você comer
certinho, você vai estimulá-los a comer certinho. Automaticamente você vai conduzi-los a ter uma saúde boa e por tabela, por rebote, pelo troco ou por consequência, um efeito colateral, entenda como você quiser, a sua saúde também vai ter benefício. Jogue bola, ande de bicicleta, vai correr na rua, corre no quintal da vovó, faça alguma coisa, algum exercício físico. Vai ser bom para você, papai e mamãe, e vai ser bom para a criança. Espero que surjam dúvidas. Espero mesmo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é mais informativo. Procurem sempre um profissional especializado na área que você precisa para te ajudar a conduzir alguma coisa nesse âmbito que você precisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz a pesquisa lá no Instagram. Algumas mamães aí pediu para que eu falasse. Se tiver alguma informação que ficou vaga e que vocês não entenderam ou que eu não comentei, gente, coloca aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram que eu vou ter o prazer de responder. Like, por favor, dê like nesse vídeo, me ajuda a promover esse vídeo. Me siga lá no Instagram, me inscreva aqui no canal, tá tudo aqui embaixo e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Fui!